Pai querido, toda adoração é o Senhor. Nós viemos aqui por causa do Senhor, não porque o Senhor vai nos dar algo em troca, mas porque o Senhor é digno dessa adoração. A nossa vida, Pai, de joelhos, dobrada diante de Ti, é o melhor lugar para que nós estejamos. É melhor um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Então recebe o louvor de um povo que Te ama, Senhor Deus, Tua igreja, Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você pode se assentar em nome de Jesus. Vem cá, Juliana, fica aqui bem perto de mim. Gente, muito boa noite a todos, graça e paz. Quero apresentar para vocês Juliana Ferron, e a alegria que eu tive de você atender ao nosso pedido. Juliana, ela tem uma formação teológica, ela é teóloga, ela é formada em marketing. Olha só, a moça, olha o currículo dela. Ela é formada em psicanálise, está terminando agora a psicologia, mas o melhor nome que eu dou para ela é uma filha de Deus, ela é uma serva do Senhor, e ela tem uma história linda. Ela viveu muitos anos, inclusive na liderança do movimento gay. Ela teve um encontro com Jesus, e hoje ela tem um ministério, Farol para Famílias, e hoje, como é culto das famílias, não houve um melhor encaixe na nossa agenda para ela vir aqui. Juliana Ferron ministrou agora pela manhã na Igreja Batista Lindóia, ministrou ontem para os jovens batistas da capital, e tanto o pastor Dorival como o pastor Ilquias, que são pastores que têm pastoreado meu coração, nós só recebemos notícias dessa moça, notícias boas. Ela tem uma palavra biblicamente muito bem situada. Eu quero dizer para você que nos segue no canal IBBR do YouTube, também no canal Osvaldo Lobo. Aqui vai ficar o Instagram dela, @Juliana_Ferron. Você pode segui-la pelo Instagram, e você vai ter assim, diariamente, uma ministração ao seu coração. A gente está muito feliz, e eu quero orar pela sua vida, Juliana. Juliana mora em Passo Fundo, e esse livro dela aqui, Cansei de Ser Gay, saiu pela editora Gospel, vai estar ali no finalzinho. E Jesus, sou gay, e agora? Então, é uma palavra, o ministério dela é voltado especificamente, ou na sua maioria, para pais que têm filhos envolvidos com imoralidades ou envolvidos com homossexualidade. Então, eu quero que você aproveite cada minuto da ministração dessa mulher de Deus, dessa obra de Deus na vida dela. Amém? Vamos orar? Pai querido, pode trazer aqui. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Pai, de ver o Teu poder, mas muito mais, de ver a transformação, de ver a unção que o Senhor tem sobre a vida da Tua filha. Eu me alegrei, Pai, de conversar com ela, e da profundidade com que ela trata, a seriedade que ela trata, um tema que é tão dolorido, que tem machucado tanta gente. Agora, usa a Tua filha, Pai, faz com que Teu Espírito Santo leve ela para onde o Senhor deseja. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, Juliana. Fique à vontade, pastor. Eu vou levá-la para trás. Amém. Eu esqueci de uma coisa. Juliana, os QAs podem sair agora. São crianças de 11 a 14? Então, QAs, seus filhos de 11 a 14 podem sair. Cadê o Daivan? Estão vendo aí, Daivan? Desculpe, agora sim, fica à vontade. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Está me ouvindo bem? Um prazer estar aqui, né? Um desafio, uma honra também. Pastor Lobo faz parte da minha playlist. Eu moro longe daqui, né? Já morei em Curitiba, morei 7 anos aqui, voltei para Passo Fundo o ano passado. Mas o pastor Lobo faz parte da lista dos pastores que edificam a minha vida com as suas palavras. E nunca imaginei que estaria aqui presencialmente com ele, né? Ainda mais ele me ouvindo, né? Está contrário aqui o negócio, pastor. Mas fico honrada e
privilegiada de estar aqui conhecendo a igreja. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para essa noite, e eu quero me apresentar rapidamente, contar um pouco da minha história. Você tem como aumentar um pouco o retorno aqui para mim, querido? Só um pouquinho, sim. Obrigado. Acho que os 2 Covids me deixaram um pouco... Peguei 2 vezes como pastor. Como o pastor disse, queridos, eu vim de um contexto homossexual. Eu vivi 12, 13 anos na homossexualidade. Dentro desse tempo, desse período de 13 anos, dos 17 aos 30, nos últimos 2 anos, eu vivi como um transgênero. Não sabia dar nome para a minha angústia com relação ao meu corpo biológico. Hoje eu sei, mas há 9 anos atrás, eu não sabia dar nome ao que eu estava vivendo, a angústia profunda, a depressão profunda, que me levou a um desgosto profundo com o meu corpo de mulher, no qual eu não aceitava, não me ajustava e não queria. Não sabia o que era aquilo, mas sabia que haviam meios culturais de desfazer um erro de Deus, né? Um seio que estava sobrando, havia recursos para retirá-lo, gratuito ainda mais pelo SUS. Haviam formas de adquirir um órgão genital masculino, gratuito também pelo SUS. Haviam formas de ter um estereótipo mais masculino do que eu já tinha. Porque quando eu entrei numa igreja 9 anos atrás, queridos, eu entrei com um estereótipo masculino, de homem, e foi assim que eu vivi 30 anos tentando ser um homem. Porque dentro de mim eu era um homem, e era assim que Deus havia feito. E o meu corpo do lado de fora, ele precisava se adaptar àquilo que eu entendia do lado de dentro, quem eu era. Então, o meu estereótipo era masculino, cabelo raspado, roupas largas, seios escondidos, hábitos e gestos e comportamentos e práticas que afirmavam que Deus estava errado. Pelo menos comigo, ele estava errado. Se é que ele existia, esse era o meu pensamento, porque na verdade nunca depositei fé nele. Muito pelo contrário. Fui líder de um movimento LGBT na minha cidade, onde eu promovia eventos para o público LGBT, eu promovia festas, eu tocava na noite como DJ também. E há 9 anos, no período do meu aniversário de 30 anos, eu me encontrei num contexto onde eu estava com depressão, onde eu estava viciado em cocaína, viciado em casas de programa, viciado em imoralidades, em ativismo, e totalmente descrente de que havia algo diferente para mim na vida. Então eu resolvi conversar com Deus. Eu falei, eu nem sei se você existe, Deus. Mas se você existe, eu vou te dar uns 2 meses, mais ou menos. Foi o meu trato com Deus, queridos. Naquela igrejinha lá, tinha uma igrejinha a 100 metros da minha casa. Eu falei, eu vou visitar aqueles doidos lá, porque o mundo até agora está tentando me convencer de que eu nasci gay. Eu prego que eu nasci gay, mas eu não acredito. Só que o mundo também não tem respostas para tudo isso que eu estou vivendo. Então alguém tem que ter. Então eu vou te dar uma chance, Deus, de você me trazer respostas acerca do meu desejo. Porque eu não admito viver alienada e entregue a um desejo. Eu não sou um animal instintivo, Deus, que sente e cede, sente e entrega seu coração. Eu não nasci para viver alienada. E eu me nego a viver assim. Então eu vou te dar essa chance. Eu vou lá e vou por 2 meses, mas assim, ó Deus, eu não vou largar da minha namorada, nem das drogas, nem do ativismo. Se quiser falar comigo, fale. Se não quiser, eu volto, pego o meu lixo, todo o meu lixo que está ali fora, que me sustentou até agora, e eu continuo vivendo, mas eu vou abreviar minha vida, provavelmente, porque eu não tenho mais o que fazer. E logo no primeiro culto, queridos, no qual eu chegava na metade do culto e saía meia hora antes de acabar, e ainda no meio período eu saía para fumar lá fora, resumindo, dava uns 13 minutos de culto.
Deus começou a falar ao meu coração. E Ele aproveitou demais esses 2 meses. Demais, queridos. Ele estava na porta, enlouquecido. Já viu Deus enlouquecido? Ele estava louco para entrar na minha vida, mas Ele precisava de uma oportunidade, porque Deus é gentil, Ele não invade. Se você der uma oportunidade, Ele vai te mostrar uma nova vida. E assim eu fiz. E uma das primeiras coisas que mais me marcaram nesse tempo, já para entrar num outro assunto aqui, que eu quero compartilhar com você. Uma das primeiras coisas que chegaram ao meu ouvido, ao meu coração, a boa notícia que chegou na minha vida. Alguém passou por mim na igreja, uma mulher, uma senhora, não me lembro quem que era. Olhou para mim e falou assim: Juliana, você é uma mulher. E você é uma mulher porque Deus quis você mulher. E Deus desejou você mulher desde o ventre da sua mãe. E eu olhei para aquela mulher e falei: eu sou? É isso que Deus quis para mim? Como assim? Porque desde o ventre eu tenho a informação de que eu deveria ser um garoto. Foi isso que meu pai quis, foi isso que minha mãe quis. Você está me dizendo hoje que Deus sempre me quis mulher? Como assim? Como é que faz para ser isso? Eu quero isso. É isso que Deus tem para mim? Como é que eu desconstruo 30 anos de ser homem? Como é que volta no tempo? Como é que desfaz? E essa foi a boa nova, a primeira, que chegou e fez um rombo nas minhas trevas. Porque o que me trouxe para dentro de uma igreja foram mentiras. Mentiras que me trouxeram, me arrastaram. E Deus, gentilmente, começou a pincelar todas as mentiras que sustentavam a minha vida na homossexualidade, nas drogas, no ativismo, mas principalmente na orfandade. E ali eu comecei um processo, queridos. Primeiro processo de pedir a Deus mudanças. Tira de mim esse desejo. Tira de mim esse desejo. Tira de mim esse desejo. E assim eu fiquei uns 4 anos orando essa mesma oração. Estava conversando com o pastor ali no café. Até que Deus falou ao meu coração: você quer milagres porque você não quer processos. Você quer dormir homossexual e acordar hétero. Mas não foi da noite para o dia que você chegou na homossexualidade. Os seus desejos foram construídos de forma alienada, distorcida, daquilo que eu tinha para você. Mas existe um caminho. E ali eu comecei a orar, falei: Deus, então coloca um coach em sexualidade no meu caminho, que vai me colocar embaixo do braço e vai me ensinar a ser mulher? Um pastor, um discipulador, um mentor, um palestrante, alguém que me acolha, que me abrace, que me coloque embaixo do braço e fala: olha, Juliana, agora você caminha de pernas fechadas. Agora você precisa aprender a fazer assim, não fazer mais assim. E essa oração, ela dura até hoje, assim, à espera de um discipulador para me colocar embaixo do braço. Deus me ensinou, desde o primeiro momento, onde eu busquei, que seria eu e Deus com a cara no pó. E me falou meu coração, que seria um longo caminho de mata fechada, para ter que trilhar um caminho, sem enxergar a semana seguinte, o dia seguinte, porque quando eu cheguei numa igreja, queridos, tudo que eu tinha era o universo homossexual, amigos, práticas, pessoas, grupos, causas. Falei: mas Deus nunca me pediu nada, queridos. Não me pediu os meus relacionamentos homossexuais, não pediu as minhas causas, não pediu o meu namoro, não pediu para que eu abandonasse as drogas. Mas quando eu conheci Jesus, tudo isso se tornou desnecessário na minha vida.
E foi de forma natural, queridos, no sentido de que eu comecei a ficar constrangida com o meu pecado, diante de Deus. O meu pecado começou a me envergonhar diante de mim, diante de Deus. E eu comecei a identificar os senhores da minha vida. Os senhores dos quais eu não tinha controle e me governavam. E como que é teu nome, querido? Igor. O Igor falou algo aqui, em 2 minutos que ele ministrou, e ele falou assim, que o Senhor alcance o nosso coração, que nós queremos entregar o nosso coração a Deus. E eu falei, é isso. É uma guerra pelo nosso coração que nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. É uma guerra pela prostração do nosso coração, pela entrega do nosso coração. E foi assim comigo. Está sendo assim agora. Uma guerra pelo coração dos jovens, adolescentes, foi assim comigo também. E o meu coração se dobrou diante da dependência emocional, o meu coração se dobrou diante do ativismo, o meu coração se dobrou diante de criaturas mazeladas, limitadas. O meu coração se dobrou diante de coisas, de pessoas. E Deus começou a falar ao meu coração, ei, você consegue não se relacionar com mulheres? Eu falei, não consigo não me relacionar. Ele falou, se você não consegue, esse é um senhor sobre sua vida, é um tirano sobre a sua vida. E a palavra de Deus me diz que Jesus removeu o poder, a tirania que estava sobre a minha vida. Aí eu falei para Deus, então agora eu tenho escolha. Se o Senhor removeu um tirano que era sobre mim, Ele não me governa mais. Mas eu tenho o hábito, eu tenho o desejo, mas eu também tenho a escolha. E eu escolho dizer não. E eu escolho não ser mais governada pelos meus desejos. E ali eu comecei uma caminhada com Deus, queridos. E há 9 anos, venho caminhando. E tenho podido trabalhar com algumas igrejas, compartilhar daquilo que Deus fez da minha vida, fez na minha vida. E tenho visto que cada vez mais os desafios crescem e os temas são profundos e são complexos e são muitos. E tenho tentado ajudar as igrejas com relação a esses temas voltados para a área da sexualidade. Abuso sexual, feminismo, ideologia de gênero, só umas coisinhas leves. Homossexualidade, vícios sexuais. E a gente tem trabalhado. Então eu queria entrar aqui num assunto, senão eu vou ficar falando só do meu testemunho a noite inteira. Mas aqui eu também vou dar uma pincelada a respeito do meu testemunho, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse culto da família. Eu queria ler uma passagem. Você achou que eu não ia ler nada, né? Sou crente, vou ler. Você já falou, não vai ler, já vou levantar, vou embora. Sou crente, está tudo certo, querido. 1 Timóteo 4, diz assim, queridos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos de enganos e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. E Mateus 24 fala o seguinte: Jesus foi perguntado, foi questionado ali pelos seus discípulos: Senhor, avisa-nos quando será a sua volta, o que estará acontecendo nos tempos, quais serão os sinais para que a gente entenda que o Senhor está voltando. Então diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe disseram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda, do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos seduza. Cuidado para não dobrar o seu coração diante de mentiras, de ideologias, de causas, de pessoas, de práticas.
que ninguém vos engane. Paulo diz que nos últimos tempos nós abandonaremos a verdade absoluta de Deus e nós vamos relativar a nossa verdade. Tem espaço para mentiras? Tem. Tem espaço no seu coração para o feminismo e para o evangelho? Tem. A palavra de Deus diz que nós vamos relativar a verdade absoluta de Deus e vamos dar espaço na nossa vida e no nosso coração para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos acomodar dentro do nosso coração enganos. A verdade absoluta não é tão absoluta, ela é relativa. Só que não é. É uma invasão de enganos, queridos. Nesse tempo. E Jesus, ele dá sequência, né? E ele fala, nessa época, muitos se odiarão mutuamente. E quando vocês estiverem presenciando pessoas confusas e acreditando em coisas estranhas, vocês estarão no fim. E esses são os sinais. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, queridos, onde as pessoas estão acreditando em coisas estranhas demais. É um vagar moral. Esta palavra, engano, que o Senhor Jesus fala, no original ela quer dizer planal, que quer dizer uma distorção da verdade. Pessoas e nações que pegaram uma rota diferente, um caminho novo, diferente e sedutor, e não encontram mais o caminho de volta. Não encontram mais. Estão ensimesmadas, acreditaram em tantas mentiras que estão morrendo nas próprias mentiras. Estão se autodestruindo. Alguém que perdeu o rumo e não consegue voltar. Uma insanidade espiritual instalada. Aonde Cristo, aonde a palavra de Deus é removida daquilo que é o absoluto. E agora as verdades, as novas verdades, partem de nós. Porque as ideologias, elas vêm para isso. Para destituir Deus do lugar de verdade e me colocar no lugar do trono. De onde procedem as verdades. E as verdades agora partem de nós. As ideologias, elas fazem isso conosco. Só que como nós somos homens caídos, essas verdades, elas partem principalmente dos nossos desejos. Verdades que não são verdades, são convicções. Só que agora somos nós que ditamos as regras, nós estamos no trono. Onde as leis precisam girar em torno do nosso bem-estar, as instituições precisam se dobrar às nossas fragilidades e vitimizações. E Deus precisa se adaptar também. Nós somos os novos criadores da verdade. Se nós olharmos, queridos, para todos os lados, nós percebemos que vivemos numa época insuportavelmente inundada de discursos ideológicos que brigam entre si pelo poder, porque todo grupo ideológico visa o poder. Como ele não trabalha com a verdade, ele precisa de constantes manutenções de mentiras e enganos para manter você preso naquilo que ele te fisgou. Ou seja, Satanás continua convidando o homem para estar no lugar de Deus. E nós continuamos aceitando. Foi assim desde o Éden. Seja como Deus, de onde procede a última palavra, de onde procede a verdade, esteja no centro, esteja no trono, para que todos se curvem ao seu desejo, à sua necessidade. Ideologias que têm tornado a vida em família insustentável. Insustentável, queridos. Esse é o culto da família. E as ideologias têm causado colapso nas relações, destruição nas famílias, destruição na relação familiar, destruição na identidade das pessoas, no papel que cada um deve ou deveria assumir diante de Deus e diante do seu próprio matrimônio. Quais são essas ideologias que estão dentro das nossas casas, queridos? De forma sutil, causando distorções.
nos afastando dos filhos e daquilo que Deus tem para nós. Eu já falei alguns aqui: revolução sexual, feminismo, teoria da liberação sexual, liberalismo, ideologia de gênero. Feminismo dentro dos lares, colocando as mulheres como cabeça do lar, independentes, emancipadas, autossuficientes, Evas. Não foi essa, queridos, a proposta de Satanás? Ei, vai à frente, vai, decide pela família, decide por todo mundo. Não precisa consultar Deus, não precisa consultar seu marido, vai, come, faz sua vontade. Não, mas Eva, eu vejo Eva pensando, não, mas Deus disse que ali tem morte, sim, mas é um prazer inigualável. E eu vejo Eva de frente àquele fruto pensando, eu não vou perder a oportunidade de tomar a frente da minha família, nem que seja uma única vez, né? Ah, mas eu posso perder o Éden? Posso. Eu posso perder o marido? Posso. Vou perder o espírito? Vou. Mas nada me desestimula a esse prazer. Eu morro, mas eu tenho prazer. E Satanás estava ali, vai. Seja emancipada, seja empoderada. O empoderamento da mulher, ele nasce de um encontro da mulher com o diabo. Porque o que é uma mulher empoderada, queridos? É uma mulher emancipada, autossuficiente. Não preciso da sua opinião, Deus, nem da família, nem do marido, eu me basto. Eu me basto, e eu tomo as minhas decisões, e tomou. E nada desestimulou a mulher de ser a cabeça do lar, pelo menos uma única vez. E o feminismo está aí dentro das famílias falando isso. Ei, abre mão aí de filhos. Para que servem filhos? Para tirar a sua individualidade. Para você virar uma escrava da maternidade, desse mito da maternidade que precisa ser desconstruído. Você quer ter filhos? Ok. Mande César cuidar. Quem é César? As escolas, as creches. Nós queremos... Já ouviu essa expressão, queridos? Nós queremos filhos de Deus criados por César. O Estado, a tribo, segundo Karl Marx, a grande tribo, criando os nossos filhos. Então, eu coloco filhos no mundo, mas eu terceirizo a educação deles. Para que eu possa viver a minha particularidade, meus hobbies e deslanchar no mercado de trabalho. Porque é isso que o feminismo me instiga. Os filhos não precisam ser dependentes dos pais. Isso é uma invenção masculina projetada para a mulher se tornar necessária dentro de casa e não competir no mercado de trabalho. Então, os próprios filhos precisam ter ciência de que eles precisam crescer rápido, se desenvolver rápido. Então, vamos inseri-los logo numa vida sexual adulta, para que se tornem quanto antes independentes. Tudo bem? Está aí, querido? Convite à emancipação, à autossuficiência. Ei, desapegue da família. Você está no centro e tudo deve gerar em favor de você. Leis devem se dobrar ao seu favor. Tudo deve girar em torno de você. Esse é o plano. Esse é o plano. Independentes, mulheres livres, livres sexualmente, soltas, que fazem sexo com todo mundo, de qualquer forma, em qualquer esquina, com qualquer um. Essa é a revolução sexual. Livre genitalmente. Chegue na sua velhice, com 85 anos, sozinha, gasta, usada, com doenças sexualmente transmissíveis, sem legado, sem fruto, sem família. Yes! Conseguimos. Esterilização cultural. Aqui, ó. Maior método de esterilização do mundo. Convencer a mulher de que família e filhos são descartáveis. São projetos que te oprimem. Esterilização cultural. Não precisa mais tomar anticoncepcional, não. Você foi convencida a não ter mais filhos, não ter mais marido.
Adolescentes emancipados da família, emancipados de Deus, independentes, que não consideram os pais nas suas questões mais ínfimas, mais íntimas. Adolescentes que têm uma vida que os pais não sabem, que na escola ele é Lucy, em casa ele é o Lúcio. E os pais não são considerados nessa conta, nessa negociação, nessa identidade, nessa nova identidade adquirida, essa identidade que ele negociou. Por que nós não estamos sendo considerados, queridos? Por que a ideologia de gênero entrou neles? E entrou, vou dizer por quê. Porque existia um espaço lá dentro, preenchido pelo vácuo. Só que no mundo espiritual não há vácuo. Se você não preencher com a palavra de Deus, as doutrinas preencherão com trevas. E aí eles estão chegando com 14, 15 anos, na escola, no grupo, nos pares. E eles começam a se engajar em causas ideológicas. Eles começam a ter novas identidades. Eles descartam, eles rejeitam fácil, queridos. Não precisa de muito esforço, não precisa de muita doutrinação, não. Eles estão descartando fácil as identidades, a identidade dada por Deus, ser filho e filha de Deus. Estão negociando de forma fácil, recebendo as novas identidades ofertadas pelo mundo. Ei, o que você é? Eu sou um garoto, mas você pode ser uma garota. Você pode ser um agênero, você pode ser um bigênero, você pode ser um demiboy, um demigirl, um genderqueer, um transgênero. E aí, vai. E ele olha para dentro dele, buscando um recurso para refutar aquilo. E ele não tem. Ele olha para dentro dele e ele pergunta, quem sou eu? Deixa eu lembrar. Segundo meu pai, eu sou um marica. Segundo minha mãe, eu sou um preguiçoso. A gênero é melhor, né? Pelo menos eu tenho uma participação na sociedade, eu tenho uma identidade que me torna participativo. Pelo menos eu estou pertencente dentro de um grupo, esse meu grupo é minha nova família. Porque aqui eu converso, não tem cobrança, não tem rigidez, não tem legalidade, não tem religiosidade. Eu falo do que eu quero, eu falo do meu desejo de tomar hormônio, eu falo do meu desejo de... Eu falo que eu só vejo pornografia à noite quando meus pais estão dormindo, eu falo tudo na cobrança. Eles me dão afeto, eles são meus conselheiros, o meu grupo. E aí eles começam com uma vida lá do A, uma vida lá do B. Em casa é o Lúcio, que não fala, não traz questões, não fala nada. Porque sempre que ele tentou falar, foi uma guerra. Foi 1 hora de sermão, dedo na cara e cobrança. E o que adolescente, primeiro que adolescente não gosta de conversar com adulto, né? Segundo que ele não gosta de conversar com os pais. Porque é só cobrança, legalidade, rigidez. A gente se coloca, queridos, num lugar de detentores da verdade, sermão, sabe? E não alcança o coração deles, queridos. É uma guerra pelo coração. E a gente precisa ter coragem para sair desse lugar de detentor do saber e descer ao nível de alienação e confusão que ele está vivendo. Porque não há outro caminho. Para que você seja considerado dentro das questões dele, você precisa estar do lado de dentro. Porque a margem, do lado de fora, atirando pedra, criticando, falando, apontando, você não será considerado. Quem sabe ele vai chegar em casa e vai mostrar para você a nova identidade. Agora, você vai me chamar de Lúcia. Só que ele não chegou a esse momento da noite para o dia, queridos. Ele não chegou aqui como uma folha em branco. Ele está há muito tempo recebendo informações de várias fontes, e todas fontes enganosas. E nenhuma fonte que refute aquilo que ele está ouvindo lá fora. Porque os conselheiros são a nova família dele. Muitos adolescentes olham para si mesmos
Ontem nós estávamos numa outra igreja e uma adolescente fez uma pergunta num papelzinho. Juliana, uma menina da minha escola quer me beijar, mas eu não quero. Só que se eu não beijar ela, eu vou ser rejeitada pelo grupo. Eu falei, pois é, vai mesmo. Todo mundo que se posiciona em Deus decepciona alguém. Eu decepcionei uma pá de gente. Me chamaram de traidora. Traidora. Todo mundo que se posiciona em Cristo vai deixar outros desconfortáveis. Eu falei isso para ela. Agora, primeiro, adolescentes engajados em questões sociais me respondem uma coisa. Pelo menos, não é só isso, mas pelo menos uma coisa. O adolescente que se engaja numa causa social, minorias sociais, e começa a lutar, e começa a passear, ter erguer bandeira, ele está denunciando, fazendo uma denúncia inconsciente de um sistema familiar que ele vive lá dentro da casa dele, que não funciona. Não funciona. Não funciona porque na igreja é paz do Senhor, lá em casa é uma guerra. Só que ele não consegue mudar esse sistema do qual ele participa, esse mundinho opressor, às vezes violento, às vezes negligente da casa dele. Ele não consegue, porque não está nele. Mas ele consegue se engajar numa causa que vai mudar o mundo. Na verdade, ele está tentando mudar o mundo porque ele não consegue mudar o que tem lá dentro. Você entende? Então ele se engaja numa causa de ódio, movida ao ódio, para reivindicar um sistema que está lá dentro e que não funciona para ele, porque ele não se sente pertencente, acolhido, amado. Não funciona aquele sistema, mas ele aparenta que funciona. E ele discorda daquilo, mas ele vai gritar lá fora. Dentro de um sistema que também não funciona. E vai entregar o coração dele para a primeira causa que falar para ele, ei, você pode revolucionar esse sistema. Só que o sistema que ele quer mudar não é o mundo. As ideologias estão cada vez mais dentro das nossas casas, ditando os nossos comportamentos. Eles estão chegando antes, queridos. As ideologias estão chegando antes e reeducando ou deseducando os nossos filhos, formando mulheres miseráveis e homens sem propósitos, homens Nutella. A preocupação agora dos movimentos, queridos, ideológicos, é educar os filhos no pré-jardim. Jardim de infância, educação sexual infantil. Segundo o Shulamita Firestone, que é uma feminista radical dos anos 60, que deixou uma Bíblia, Bíblia que eu digo é porque é um livro grande, de como desmantelar a família, que é um dos fundamentos da Judith Butler, aí a criadora da teoria queer. Ela fala que as crianças precisam ser inseridas num contexto sexual adulto. E não há nenhuma razão para não ser assim, a não ser instituições fundamentalistas, como família, igreja e escola. Então, quanto mais os pais estiverem engajados no mercado de trabalho, agora não só o pai, o provedor, mas também a mulher, mais os nossos filhos serão criados pela grande tribo que Marx fala no livro. Propriedade da família, propriedade do Estado, não me lembro agora. Espera aí que eu já lembro. É um livrinho pequenininho de bolso. Onde ele fala que as tribos devem criar os nossos filhos, e não os pais. A tribo é o Estado. E nós estamos achando que, com 15 anos de idade, nós vamos chamar os nossos filhos numa única conversa e nós vamos alinhar o que é sexualidade, o que é relacionamento, o que é identidade. Na verdade, nós estamos sofrendo de omissão, queridos. Negligência. As coisas não vão para o lugar certo numa única conversa. São anos de youtubers, TikTok,
fontes inesgotáveis de séries, Netflix, grupos, no qual ele já alicerçou quem ele é. Mas existe fórmula, queridos, existe uma vacina, existe uma vacina para imunizar a família contra isso? Uma solução? Fiquei pensando nessa palavra imunização, palavra tão desejada, nesses últimos tempos. Qual seria a solução, queridos? Recentemente nós tivemos aí uma propaganda do Burger King, Todos viram, Todos viram, queridos? Inserindo crianças numa conversa sexual adulta, como se estivesse tudo bem. E aí a gente vê na internet, bora boicotar o Burger King. Ninguém mais, minha família não vai mais no Burger King. Minha família não come mais fast food. Aí eu fiquei pensando, Burger King é um restaurante de fast food. O que é o fast food? Comida rápida para quem não tem tempo, para quem tem outras prioridades. Eu falei, mas tem uma coisa errada aí, porque fast food, na realidade, são as nossas relações com os nossos filhos. Rápida e alimento fraco. Onde a gente acredita que numa conversa de 5 minutos, do banheiro até o quarto dele, colocando ele para dormir, nós vamos desconstruir horas e horas e horas de muitos professores marxistas, de influencers, youtubers, músicas, séries e fundamentos ideológicos que já estão alicerçando a vida dele. Não vamos. Não vamos, queridos. Agora, algumas coisas que eu pontuei aqui. Qual seria a solução para esses filhos mentalmente saudáveis? Bem-estar econômico da família, será essa uma solução? Bem-estar econômico é importante, sim. Mas é a solução para uma família saudável? Eu fiquei pensando, queridos, que quem sabe se a minha mãe não tivesse 2 empregos, um à noite, onde ela colava portas e não dormia em casa, e outro de manhã, onde ela limpava frangos para sustentar eu e a minha irmã, quem sabe eu teria me conectado afetivamente com ela e não teria crescido conectada a garotos. É uma possibilidade? Sim, eu não culpo a minha mãe por isso. Está tudo certo, está resolvida a nossa história. Mas quem sabe família funcional seja ganhar menos viagens, menos reuniões, menos compromisso, mais rolar na grama, deixar o seu filho garoto sentir seu cheiro, pai. Deixar ele sentir o seu colo, deixar ele tomar banho com você, pai. Para ele olhar para o seu corpo e ver que você tem um pipiu, não sei se pode falar pênis. Faz parte do corpo. O problema não é o órgão, o problema é o que a gente está fazendo com eles. O órgão foi dado por Deus. Para ele olhar para o seu órgão e ver que ele é igual a você, e introjetar uma masculinidade que, quem sabe, ele não está introjetando porque a mamãe está encapsulando ele. E a mamãe não está dando espaço para você, papai. E você desistiu do seu filho. Mamãe está consumindo tanto esse garoto. É na padaria leva o garoto, é na costureira leva o garoto, é no salão leva o garoto. Um vínculo doentio com o garoto, onde atrofia a masculinidade do garoto. E o pai desiste, fala, quer saber? Fica para você. O pai está ali, é provedor, sustenta, sorri, almoça junto, mas não se conectou ao coração do seu filho. E se ele não se conectou ao coração do seu filho, alguém se conectou. E foi a mãe. E o menino vai desenvolver aquilo que ele tem como referência de afetividade. Se ele está conectado à mamãe, ele vai desenvolver uma feminilidade.
Eu lembro que atendi um garoto uma vez, de 18 anos, e ele disse que ele tinha um namorado, mas ele queria terminar o namoro com o garoto porque ele entendia que não era de Deus, mas que o namoro dele era maravilhoso, era tudo de bom. E aí eu perguntei para esse garoto, mas me conta aí, como é que foi sua infância aí? Como é que você se relacionava com seu pai? Ele falou, não, meu pai é um homem de Deus, meu pai é pastor. Eu falei, não estou falando isso, querido, estou falando no seu coração. Como é que foi o relacionamento? Ele nunca senti o cheiro do meu pai, nunca fiquei no colo dele, nunca me abraçou, nunca ganhei beijo, nunca senti o cheiro, nunca foi prioridade para ele, sempre o trabalho foi prioridade para ele. Eu nunca me senti pertencente a ele. E eu fui anotando aquelas coisas que o garoto estava falando. E aí depois de uma longa conversa eu falei, e aí, me conta do seu namoro, por que quer acabar, o seu namoro não é bom? Perguntinha capciosa. Meu namoro não é bom, por que você quer acabar o namoro? Me conta, o que é de mais bom no seu namoro? E não é sexo, porque a homossexualidade não tem a ver com sexo. Tem a ver com ausências, buscas reparativas, faltas e excessos, e mágoas e traumas. E aí eu perguntei para ele, me conta o que é mais bom, o que é top, o que é massa, o que você mais ama fazer com o seu namorado, e eu sei que não é sexo, então me fala o que é. Aí ele olhou para mim e falou assim, Juliana, sabe o que eu gosto? Eu gosto de passar a noite inteira abraçado no peito dele, sentindo o cheiro dele, porque eu sinto que eu pertenço a um homem. Eu falei, que mais? Gostoso, né? Que mais? Ele falou, ele me dá prioridade na vida dele. Ele sempre me inclui nas coisas dele. Ele é carinhoso, afetuoso, me abraça. Eu falei, escuta, mas olha aqui essa lista aqui de coisas que eu anotei que você não viveu com seu pai. Dá uma olhada aí. Falei para ele, o que você está buscando no seu namorado aí? Você não está buscando reparar nada que ficou perdido no passado, não, querido? Você não está buscando seu pai, não? Você não está buscando pertencer ao homem mais importante da sua vida, que faltou, vacilão, seu pai, mó vacilão. Mas não volta. E agora, cara, ele já estava chorando, ele falou, cara, é mesmo, cara, meu Deus. Eu falei, mas não volta, ele perdeu essa oportunidade, e agora, cara? O que a gente pode fazer? Eu disse para ele, você pode passar a sua vida inteira se relacionando com outros caras? Pode. Você tem o direito de ser homossexual, você pode fazer isso. Agora, você também entendeu uma das coisas que faz com que você busque o cara, não é? Falei para ele, seu namorado vai reparar essa ausência do seu pai? Não vai. Seu namorado pode ser o cara mais top do mundo, eu acredito que ele seja, mas ele não vai suprir essa falta. Ele não vai. E o que a gente faz agora? Me parece que agora você tem uma escolha, que eu posso tentar remediar isso de uma forma reparadora, que não repara nada, com outros homens para suprir um vazio, consumir o outro para colocá-lo dentro de mim para suprir aquela falta? Posso. Mas você também pode colocar o cara realmente mais importante da sua vida, o cara que ama você, o cara mais top, mais elegante, mais lindo, mais gentil, mais respeitoso, mais maravilhoso do mundo. E olha, e ele já te ama. Quem? Jesus, cara. Você pode colocar Jesus aí nesse buraco, seu príncipe encantado. Você não quer um príncipe encantado? Ele já chegou. É Jesus. Dá uma chance para ele. Agora, a verdade é que nós queremos culpados, queridos. O Burger King é só mais um culpado. Porque além de a gente terceirizar a educação, agora a gente também está terceirizando a responsabilidade das consequências de uma terceirização da educação, entende?
E não funciona. Está acabando o tempo, né? Acabou já, eu acho. Mais uns 5 minutos, pode, pastor? Só para... Então, nós não conseguimos evitar, queridos, que os filhos sejam inundados de informações. Não conseguimos evitar. Mas nós conseguimos deixar um terreno aqui preparado para enganos, para mentiras. E não um cara que vai chegar com 15 anos vendido e alienado e não sabe quem é. As ideologias estão entrando justamente na nossa ausência, queridos, na nossa falta de diálogo, de trocas. Ali eles estão encontrando uma brecha. Eu pontuei algumas coisas que eu quero compartilhar rapidamente. Primeira coisa que eu acredito é que evitar a conversa sobre gênero, pornografia, homossexualidade, imoralidade sexual, sexo virtual, seja lá o que for, silenciamento ou cobrança potencializa a transgressão. Quanto mais eu cobro, mais rebelde ele se torna. Então não me parece o caminho de sabedoria. A omissão, não falar, não perguntar, não questionar, não participar. Ambientes neutros dentro de casa potencializam enganos, queridos. Nós precisamos levar os nossos filhos a um lugar de criticidade. Evitar a neutralidade. Nós temos tantas opções em séries, em músicas, na própria questão do Burger King, para falar, ei, você viu? O que você acha disso? O que você acha disso daí? Ele vai olhar meio desconfiado para você. É sério que você quer saber mesmo? Você sempre me cobra, é um sermão atrás do outro, você nunca quer saber o que eu acho? Então, descer o nível, conectar o coração dele. Pergunte para ele o que ele acha. O que você acha? De ser agênero, bigênero, essas coisas, pansexual. Você acha que está tudo certo? É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. O que é? Então me conta aí, porque eu não sei o que é um pansexual. Me conta. A gente precisa ter a humildade de aprender com eles, queridos. O que é um pansexual? Ele vai dizer, é uma pessoa que pode tudo com todo mundo, com todo gênero. Ah, é? Até com coisa, objeto? Isso. Até com objeto. Tipo uma cadeira? Pode fazer sexo com uma cadeira? Pode. Aí você entra na loucura do louco. Como que é um sexo com uma cadeira? Será que pega DST? Precisa usar anticoncepcional? Você começa a trazer ele para uma realidade, para uma sanidade que ele perdeu. Me conta, como que é um relacionamento sexual com um objeto? Ah, não, mas sei lá, agora você está falando, agora eu estou pensando mesmo, né? Nada a ver. Não vai ser assim, querido? Mais ou menos assim? A gente precisa, queridos, quando a palavra de Deus fala para a gente incutir, não é você informar só, é você entrar com força na identidade de quem seu filho é. A gente está recuando. Seu filho chega para você e fala, na minha escola os garotos estão usando vestido, eu também quero. Você fala, não, porque você é garoto. Garoto não usa vestido. Nós vamos vestir você de bombeiro e eu vou junto. E convença ele que ser bombeiro é melhor do que do que usar vestido. Cara, bombeiro é muito mais massa. Olha aqui, sobe em árvore, vamos subir em árvore para salvar gato. Apagar incêndio, olha que massa. Vestido faz o quê? Você não pode nem sentar de perna aberta. Entende, querido? Mas ele pode falar, mas se ele insistir que existem mais de 2 sexos, gêneros, leva ele para o zoológico e fala assim, me convence. Me convence que eu te desafio a você me dizer que existem mais do que 2 sexos.
ele vai pensar, ele vai começar a ter um pensamento crítico com relação às coisas que ele acredita. Ensine seu filho a criticar tudo aquilo que lhe é ensinado, para que ele não receba as coisas goela abaixo. Fale para ele: ei, filho, vamos combinar uma coisa? Anota tudo que você está aprendendo na escola que você acha estranho, e em casa a gente vai discutir. Quando seu filho chegar em casa, ele vai trazer: olha, pai, a professora falou isso aqui. E aí você pergunta: o que você acha disso daí? A professora disse que pode ser homem e mulher, pode ser o que quiser. O que você acha disso daí, filho? Eu acho que não, né? Você para de dar resposta mastigada para o seu filho, ou querer enfiar coisa goela abaixo também. Deixe ele pensar criticamente, querido. Dialogue com ele com coisas trazidas por ele mesmo, e mostre o ponto de vista de Deus, sem impor. Fale o propósito que existe o corpo biológico. Para qual propósito? Qual é a origem do corpo? Qual é o propósito? Qual é o destino de você ter um pipiu? Eles vão começar a se tornar, pelo menos, menos fragmentados ou vulneráveis com essas identidades que chegam para eles. Pelo menos eles vão pensar assim: ah, não, mas eu já entendi isso aí, eu não quero para mim, não. Eu tenho outros planos. Pelo menos isso vai diminuir, queridos, o impacto. Porque não tem como livrá-los disso. E isso tudo enquanto criança. Ok? Porque adolescente não tem mais os pais como referência. A maioria deles não, infelizmente. E aqueles que não têm mais, precisam se reconectar ao coração dos seus filhos. Ah, Juliana, meu filho já está entregue a ideologias, a homossexualidade, a causas. Ok. Quem sabe expresse arrependimento de uma ausência de ensino, de diálogo, de empatia. E quem sabe seja para esse momento que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 19, onde ele fala assim, ele nos dá uma aula de empatia e evangelização com o diferente, aquele que pensa diferente de mim. Paulo fala assim: veja bem, porque embora eu sendo livre, eu me fiz escravo, para ganhar o maior número de pessoas. Eu me tornei judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu me tornei como se eu fosse sujeito à lei, mas eu não sou. A fim de ganhar os que estão ali. Para os sem lei, eu me tornei sem lei, embora eu esteja sob a lei de Deus. Para com os fracos, eu me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei tudo para com todos, para de alguma forma ganhar e salvar alguns. Paulo está dando uma aula aqui de empatia, queridos. Ele está dizendo que mesmo que a gente tenha pontos de vista diferentes, eu consigo descer ao seu nível e alcançar o seu coração. Para os filhos que já estão identificados com ideologias, ajude-os a sair de um lugar chamado sentir. Eu sinto, eu sofro, eu desejo. Eles estão congelados num estágio chamado sentimento, que é o estágio primário de toda criança. Leve ele para o estágio número 2, que se chama pensar. Depois você vai levar ele para o estágio 3, que se chama ação. Melhor, planejamento. E o estágio 4, que é ação. Ele está fixado no sentir. Quantos bebezões de 45 anos estão fixados no sentir? Eu sinto, eu me masturbo. Eu sinto, eu tenho que ver pornografia. Eu sinto, eu preciso... Tire ele do sentir, comece a levar ele para um outro lugar. Se a gente continuar terceirizando a educação dos nossos filhos, queridos, a gente não vai gostar dos resultados que estão vindo. A colheita não vai ser boa. Amém, queridos? Já deu o horário aqui certinho, não quero passar. Porque senão eu me empolgo e tem mais 400 slides aqui. Fica para a próxima.
Queria dividir isso com você, mas eu não vim aqui para te trazer uma palavra de desesperança. Não, queridos. Não. Porque a palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 21, 22. Vou até abrir aqui. Vou encerrar com esse versículo. Se você está sem esperança para com o seu filho. Já está lá? Espera aí. Provérbios 21, 22. O sábio, quer dizer que a sabedoria de Deus está envolvida. O sábio conquista a cidade dos valentes. O sábio, ele vai até um lugar onde tem muros, onde tem fortalezas, onde tem muralhas impedindo que você entre. E o sábio, ele derruba essas fortalezas. E ele entra lá dentro, onde existem enganos, mentiras e sofismas que os seus filhos confiam e estão sustentados e alicerçados. Você entende isso? A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é um lugar onde as ideologias e os enganos e Satanás não alcançam. A sabedoria de Deus é um lugar onde Satanás ele não alcança. E ela está disponível para você, como pai e como mãe. Para que você chegue até ele, aonde aqui estão construídos muralhas, fortalezas, muros. E ali dentro tem mentiras e enganos. E a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus vem até aqui e derruba essas muralhas, derruba essas fortalezas. E entra lá e destrói aqueles valentes, destrói os enganos que ele está alicerçado e vivendo uma vida de mentiras. E produzindo comportamentos distorcidos da verdade, da palavra de Deus. A sabedoria de Deus é um lugar onde o inferno, onde as ideologias, elas não nos alcançam. Ela é muito maior, muito mais poderosa, ela está disponível para mim e para você. Vamos orar, queridos? Não sei se você quer ficar em pé, por gentileza. Obrigado pelo seu tempo, querido. Pelo convite, pastora Fabiola. Foi um prazer, uma honra para mim. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcança. Pai, nós somos falhos, nós erramos, mas o nosso desejo do nosso coração sempre foi acertar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, das nossas falhas, dos nossos erros. Ensina-nos, Senhor, a ter a coragem de nos rebaixarmos. Quem sabe a confusão que está dentro da vida, da mente dos nossos filhos. Ensina-nos a nos conectar. Ensina-nos a ter empatia. Aprendermos com Ele. Quem sabe nós vamos descobrir um universo onde Ele está sofrendo sozinho há tanto tempo. E Ele tem tantas coisas para compartilhar comigo. Quem sabe nesse processo eu vou, inclusive, descobrir que Ele se sentiu rejeitado por mim, abandonado por mim, e eu preciso alcançar um lugar de perdão na vida dele. Dai-nos sabedoria, Senhor. Guarde nossas famílias. Restaure os nossos casamentos. Que nós, como mulheres, possamos recuar de um lugar que não é nosso. Nós não queremos ser o cabeça. Não é esse o nosso lugar. Nós precisamos recuar, Pai. Ajude os nossos maridos, esposos, homens, a assumirem o seu papel, assumirem a sua postura, assumirem a sua posição, que foi dada pelo Senhor. Restaure as nossas famílias, Senhor. Restaure a sexualidade dos nossos filhos. Ninguém é descartável para o Senhor, Deus. Quando o Senhor me encontrou, eu estava morta. Morta. Eu não estava desviada. A palavra de Deus diz que o filho pródigo não estava desviado, estava morto. Morto, entregue a si mesmo. Mesmo morta, o Senhor me amou. Eu oro pelos filhos daqueles que estão entregues aos desejos.
porque eu sei que o maior interessado em trazê-los de volta à vida é o Senhor, não é nós, não somos nós, é o Senhor, Pai. Ajude-nos a ser esse time que o Senhor conta. Que possamos sair desse lugar de dor, sofrimento, desconforto, negação, ira, revolta. De perguntar por que o Senhor permitiu isso, Deus. Ajude-nos a sair desse lugar de procurar culpados, Deus. Ajude-nos a assumir um lugar de responsabilidade, aqueles a quem o Senhor pode contar. Ei, conta conosco, Deus. Conta conosco. O Senhor contou com a minha família, que por 10 anos orou pela minha vida. E quem me evangelizou foi o Senhor Jesus. Porque ninguém conseguiu ir lá me evangelizar, Deus. Mas o Senhor viu valor. O Senhor vê valor em nós, Pai. O Senhor nos ama. Pai, guarde o nosso coração. Guarde o nosso coração, Senhor. Dai-nos sabedoria para não entregarmos o coração dos nossos filhos e nem os nossos a mentiras e enganos, Pai. Leve o nosso coração mais próximo de Jesus a cada momento, a cada tempo, para que todo engano que se achegar à nossa família se torne evidente. Nós oramos, Pai, por essa casa, por essa igreja, por essas famílias que estão aqui. Agradecidos ao Senhor pela sua bondade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, queridos. Muito amém, obrigado. queridos. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Juliana. Se acende só um minutinho. É para a gente aprender. Tem muita gente que quer milagre e esquece do processo. Bota a mão na cabeça do meu filho, pastor, e faz o milagre. É um processo. Não existe solução fácil para problema difícil. Não existe uma saída simples para uma questão complexa. O peso sobre o ministério pastoral das famílias, pastor Marcos e Maria. Responsabilidade do ministério de jovens, pastor Igor e Bruna. Dos QAs, preste atenção. Nós somos uma igreja de famílias. Hoje é o culto da família. Nós não vamos deixar de orar por você. Eu já estou dando uma voz aqui para o time de intercessão. Nós temos 3.000 pessoas agora online aqui, e isso vai crescer. Essa mensagem fica se multiplicando. Para você aprender que a gente tem um tempo certo para cuidar de quem está debaixo da nossa autoridade. Mas, no final, se você seguir esses caminhos que Deus dá, você consegue restaurar aquilo que foi perdido a tempo. Você está vivo, vai dar tempo. Nós vamos orar pela sua vida. Eu estou aqui nessa igreja há 3 anos. Eu já preguei mais ou menos de 450 a 500 sermões nessa igreja aqui. Só quem prega aqui são meus pastores. Desde que eu assumi, só 3 pastores de fora pregaram. Pastor Freitas, da Igreja Batista Atitude. Pastor Cleves, da Segunda Batista, lá de Palmas. Pastor Silvado, da Igreja Batista do Bom Retiro. Ninguém mais pregou aqui. Só meus pastores pregam aqui. Mas a maneira como eu enxerguei Deus na sua vida me atraiu para trazer essa voz. A palavra profética não é uma palavra de adivinhação. A palavra profética diz: arrependei-vos. O verdadeiro profeta leva você de volta para Deus. Eu oro para que a tua voz, minha irmã, cheia de sabedoria, de compaixão, de amor, cheia de esperança, seja ouvida nesse país e aonde Deus te levar. Você é jovem. Você tem uma jornada pela frente. Vamos orar pela vida dessa irmã. Eu vou incentivar você. Eu estou levando esses 2, são meus. Passa ali atrás, você vai ver o Christian ali, o Joel, o Jean. Não deixe ela voltar com nenhum desses para casa. Não deixe. Não tem dúvida que você conhece um pai, uma mãe, porque esse é o ministério dela, é para famílias, tá? O ministério dela é voltado para pais e mães.
Não deixa ela voltar com nada, ela vive disso, de oferta. E nós vamos abençoar ela também. Mas agora eu quero orar pela sua vida. Fique em pé. Vem cá, Ju. Eu me sinto muito feliz de ser chamado teu irmão. Você é minha irmã. Pai querido, a tua filha teve um encontro com teu filho Jesus Cristo. Esse encontro, ele vai impactar não só a vida dela, mas a vida de todos esses que têm nos ouvidos. Pai, eu quero abençoar a vida da tua filha e lançar sobre ela uma cobertura com a armadura do Senhor. Que ninguém jamais cale a voz da tua filha. Uma voz que dá esperança aos perdidos, aos enjaulados, aos que vivem dentro de calabouços, aos que foram projetados desde o ventre e têm caminhado no engano, como ela citou aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, que todo espírito de mentira, todo espírito de engano, seja varrido das famílias, Pai, e que apenas o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, possa habitar dentro de cada lar. Nós assim a abençoamos, porque ela é bendita e foi bendita ao chegar aqui, e será bendita ao voltar para sua casa, em nome de Jesus, amém, e amém, minha irmã, dá um abraço aqui no pastor, Deus abençoe, amém. Tem um moço que falou assim, deixa ela pregar o dia inteiro, estava aqui na internet. Muito obrigado, Juliana. Levante sua mão, nós vamos adorar o Senhor ainda. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e a sua família em nome de Jesus. Boa noite, fica na paz.